Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar continuidade aqui à correção de 5 questões que envolvem o tópico de tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe e tabelas de distribuição de frequência com intervalo simples. Então galerinha, esse tópico é um tópico que é bastante recorrente no curso de nível superior, quando envolve a parte de estatística, mas em concurso também, certo? Então, o que a gente precisa saber? Conhecer a estrutura da tabela. Então, vamos lá. Então, fazendo aqui um apanhado bem rápido, nós temos que cada intervalo de classe, observe que nós vamos ter primeira classe, segunda classe, terceira classe e por aí vai, até a última classe, beleza? Nesse intervalo de classe, a gente vai ter aqui, entre o limite inferior e o superior de cada classe, nós vamos ter uma amplitude, que essa é chamada de amplitude do intervalo de classe. Então, observe, se eu pegar o limite inferior, que é 0, e subtrair do limite superior, ou o limite superior menos o limite inferior daquela classe, nós vamos ter que essa amplitude, ela passa a ser 2, certo? 2 unidades. Então, observe que nessa primeira coluna, eu tenho a montagem, ou a organização das classes, beleza? Pronto. Então, aqui nessa questão 6, ele estava pedindo para completar os dados dessa distribuição de frequência. É uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, se liga. Então, lembre, na primeira classe, o 0 está sendo contabilizado, o 2 ele não está sendo contabilizado, ele vai ser contabilizado na segunda classe, certo? O 2. Então, lembre, esse Tzinho que está aqui deitado, lembre, o lado esquerdo é o lado que inclui. Aquele lado direito que está aberto, ele não está incluindo o 4, certo? Na segunda coluna aqui, na segunda classe, o 4 vai ser incluído na terceira classe, beleza? Então, estava faltando a gente completar o 6, ele não está sendo incluído na terceira, vai ser incluído na quarta. Então, 6 mais 2, eu vou ter 8. O 8 vem aqui para a quinta, 8 e 10, 10 e 12. O 12 não vai ser contabilizado nessa classe, vai ser contabilizado na próxima. 12 mais 2, 14. Então, observe que nessa primeira coluna o que estava faltando nessa tabela eram esses dados que eu acabei de preencher. Massa. Na segunda coluna, observe que nós vamos ter aqui a frequência simples. Professor, o que é essa frequência simples? É aquela quantidade de objetos ou de elementos que tem em cada classe. Por exemplo, na primeira classe, de 0 a 2, eu tenho um elemento. De 2 a 4, eu vou ter 2. De 4 a 6, eu vou ter 5 elementos. E assim sucessivamente. Na segunda coluna, eu tenho a frequência acumulada. Então, lembre, essa frequência acumulada, ela faz relação à frequência simples, certo? É o acúmulo de termos das classes anterior até aquela classe que você está utilizando. Por exemplo, na primeira classe, eu só tenho um elemento acumulado. Então, está aqui, um elemento. Na segunda classe, eu tenho 3. Então, lembre, se eu somar 1 mais 2, eu tenho 3. Então, eu tenho um acúmulo de 3 termos. Então, você vai pegar os elementos anterior àquela classe, na frequência simples, e vai somar até aquela classe que você está querendo encontrar a frequência acumulada. Então, na terceira classe, está faltando um termo. Então, se eu somo 1 mais 2 mais 5, então nós vamos ter aqui 8. E aí, olha o macete. 8 já é o acúmulo de 3 classes, certo? Se eu somo 8 com 7, eu tenho esse valor aqui, 15. Ah, professor, então quer dizer que esse número que está faltando para chegar aqui a 30, esse número aqui que está faltando, passa a ser 15. Exatamente, 15 é o acúmulo das 4 casas igual e anterior a ele, quer dizer, as 3 anteriores a ele, mais a classe dele, a quarta classe, então vai resultar em 15. Então, 15 mais 15 eu chego a 30. Então, estava faltando esse dado. 30 mais 3, eu vou ter aqui 33. E observe que 43 mais 5, eu chego a 48. Então, observe, a última classe da frequência acumulada, ela faz menção ao número total de elementos. Então, se eu somar aqui na frequência simples, 1, 2, 5, 7, 15, 3, 10 e 5, eu vou ter 48 elementos, beleza? Pronto, então, as duas frequências, a frequência simples e a acumulada, estão montadas aqui. O que estava faltando, a gente acabou de preencher. Beleza. E essa primeira frequência, que é a frequência relativa simples, ela faz menção
a esses dados aqui, ó, da frequência simples. Professor, como é que a gente calcula a frequência relativa simples? A frequência relativa simples, ó, você calcula assim, ó. Você vai pegar o elemento da frequência simples, daquela classe que você está querendo usar, vai dividir pelo número total de termos. Lembre que meu n aqui passa a ser 48 e vai multiplicar por 100. Então, sempre você vai usar essa relação aqui, certo? Então, eu vou fazer essa primeira classe. Então, você vai pegar aqui a frequência relativa da primeira classe. Então, você vai pegar a frequência simples daquela classe, que é 1, vai dividir por 48 e vai multiplicar isso tudo por 100. Certo? O valor que eu vou ter aqui ele vai ser um valor dado em porcentagem ou percentagem. Então, fazendo essa divisão, 1 multiplicado por 100 dá 100, 100 dividido por 48, nós passamos a ter aqui 2,08. Então, 2,08. Certo? Então, essa frequência simples, 2,08. Professor, na quarta classe está faltando também. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, você vai pegar aqui a frequência relativa da quarta classe, vai utilizar aqui os valores simples da frequência simples, nesse caso aqui é 7. Então, 7 sobre 48 e vai multiplicar por 100. Beleza? Então, vai ficar 7 vezes 100 dividido por 48. Isso vai resultar em 14,58. 14,58. E as duas últimas, nós vamos pegar aqui 10. Então, frequência relativa da 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima classe. Sétima classe. E frequência relativa da oitava classe. Pronto. E a gente encerra essa primeira parte aqui da frequência relativa. Então, 10 dividido por 48, multiplicado por 100. E a oitava classe, a frequência relativa da oitava classe vai ser 5. Pessoal, observe, ó, esse 5 ele já foi repetido aqui na frequência simples, ó, não precisava nem fazer, ó, 5 e 5, beleza? Como eu tenho a frequência relativa aqui de 5, ó, ela é 10,42, então eu já posso repetir aqui embaixo, 10,42, então quer dizer, você já ganha tempo. Então vamos lá, vamos fazer aqui a frequência relativa da sétima classe. Então 10 vezes 100 dividido por 48, isso vai resultar em 20,83. 20,83. Pronto. Agora observe, se eu somar todos os elementos aqui da frequência relativa simples, ou se eu somar todos esses elementos, nós vamos chegar ao todo, 100%, certo? Professor, se eu chegar a 99,99, beleza, está correto também. Lembra que se o arredondamento aqui não ficar certinho, né, ficar bem arredondado, você não chega a ficar redondo aqui, tá? 100%, fica 99,98, 99,99, mas não está errado, está correto também, beleza? Pronto, então essa ideia de montagem aqui da frequência relativa, lembre que ela vai resultar na frequência simples, beleza? Agora nós vamos montar aqui a frequência relativa à frequência acumulada. Como é que eu faço isso? É a mesma ideia, certo? Você vai pegar aqui os elementos da frequência acumulada, vai dividir pelo número total de elementos e vai multiplicar por 100. Da mesma forma como eu fiz a frequência relativa usando a frequência simples, o mesmo formato. Sendo que qual é o macete? Se liga aqui. A frequência acumulada relativa, ela é o acúmulo da frequência relativa simples. Ah, professor, então eu posso fazer da mesma forma como eu montei aqui a frequência acumulada? Pode, ó. Você repete esse primeiro valor, que aqui é o valor em porcentagem do acúmulo de termos, e aí observe, ó, 2,08 somado com 4,17 dá esse valor aqui, ó, 6,25. Professor, se eu somar 2,08 mais 4,17 mais 10,42, eu vou ter 16,67. Ah, professor, então se eu somar aqui 16,67 mais 14,58, eu vou ter esse valor, vai ter esse valor também, certo? Então você vai ter aqui 31,25. Ah, professor, e se eu não lembrar disso, eu posso fazer usando a relação? Pode. A relação é o mesmo formato da relação da frequência simples. Então você vai pegar a frequência acumulada daquela classe, então a frequência relativa acumulada, no caso aqui 1, 2, 3, 4 da quinta classe,
Então ela vai ficar assim, ó. Você pega a frequência acumulada, que é 30, divide por 48 e multiplica por 100. Certo? Então, se você fizer nesse formato, você vai ter 62,50. Beleza? Então é uma outra forma de você fazer sem usar a ideia do acúmulo de termos. Vamos lá. A próxima classe, a sexta classe, então eu vou pegar a frequência acumulada, que é 33, então vai ficar assim, ó, frequência acumulada da sexta classe, 33 vezes 100 dividido por 48. Então, se eu faço essa continha, vai ficar aqui, ó, 68,75. E por último, se eu somar 68,75 mais 20,83, eu tenho o valor da penúltima coluna, que vai resultar aqui em 89,58. Beleza? Pronto. Então, nessa questão 6, nós tínhamos aqui a ideia de construção ou completar o que estava faltando aqui na distribuição de frequência com intervalo de classe. Pessoal, observe, ó, tem muitos detalhes, certo, na distribuição de frequência, mas são detalhes que só aprende na prática, praticando, certo? E usando calculadora para você arredondar, aprender essa ideia. Só para a gente finalizar e passar para a questão 7. Nessa tabela, existe uma amplitude, eu falei aqui da amplitude da classe, né, que é dos intervalos de classe. Observe que essa amplitude ela é constante. Então, ó, de 0 até 2 eu tenho um intervalo de 2, de 2 a 4 eu tenho 2 também, de 4 a 6, 2. Então, observe que é uma amplitude constante, beleza? Sempre vai ser o mesmo valor. Nesse caso, dessa tabela aqui foi 2, né? Mas pode mudar. Existe uma amplitude, que eu vou falar sobre ela, mas já tocando aqui nesse formato, ó, que ela chama de amplitude total do Hall. O que seria isso? Você pegar o maior valor dessa tabela, né, o maior limite, 16, e subtrair do menor limite dessa tabela, certo? Então, observe que eu tenho dois tipos de amplitude. A amplitude total, que ela vai servir para a montagem da tabela, a gente vai ver nas próximas questões, e eu tenho a amplitude da classe, que a gente observou aqui logo no início dessa questão, beleza? Então, vamos lá para a questão 7. A questão 7, observe que era uma questão bem interessante, né? Uma questão bem contextualizada. Ela falava mais ou menos assim, que aos 47 anos, Barack Obama foi considerado excepcionalmente jovem quando se tornou presidente. Entretanto, qual seria o grau dessa excepcionalidade? Então, na tabela abaixo, tabela 4.14, mostra as idades ordenadas dos primeiros 44 presidentes. Então, nós temos aqui, ó, os 44 presidentes organizados de forma crescente, certo? Ó, a idade deles. Então, 42, 43, 46, 47, 47, 47, por aí vai. Então, ao todo tinha 44 presidentes aqui nessa tabela. Beleza. Olha o que pede aí nessa questão 7. Com base nos dados acima, transforme eles numa tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, observe, ó, nós vamos ter aqui que montar a tabela do zero, certo? Usando duas casas após a vírgula. Então, usando aí, arredondando a calculadora para duas casas decimais. Beleza, então vamos lá. Então, o primeiro passo para a montagem disso. Eu preciso saber quem é o meu menor limite e quem é o meu maior limite desse rol. Então, a gente vai calcular aqui a amplitude total. Então, se liga, o maior limite está aqui, ó, 69. Então, você vai pegar aqui, ó, 69, vai subtrair do menor limite, que é 42. Então, 42. Então, fazendo essa subtração, nós vamos ter 69 menos 42, eu tenho 27 anos. Então, esse é o limite, essa é a amplitude total. Beleza? Professor, por que eu vou fazer isso? Porque nós vamos usar uma técnica que é para descobrir o número de classes que vai ter essa tabela. Então, você faz assim, ó. O I vai representar aqui o número de classes, então você vai precisar... Desculpa aqui. Você vai precisar aqui
da amplitude do intervalo de classe. E aí essa amplitude do intervalo de classe, ela depende de quem? Ela depende da amplitude total, que nós achamos agora, dividido por I. Quem é esse I? Esse I ele representa aqui o número de classes, o número de intervalos, certo? O número de intervalos de classes. Então, nós precisamos descobrir aqui quantas classes eu vou utilizar. Existem autores que falam que acima de 25 dados, né, elementos ou números, você pode usar 5 classes. Mas existe uma relação de Struvers, que ela é mais ou menos assim. Ó. Você vai ter 1 mais 3,3 que multiplica log de n. Professor, quem é esse n? É o número total de elementos. Nesse caso aqui nós tivemos 44 idades de presidente. Então esse vai ser o meu n, é o número total de elementos. Então se eu acho aqui essa continha, então vamos fazer assim, ó, 1 mais 3,3 que multiplica log de 44. Então fazendo essa conta aqui na calculadora, nós vamos chegar aqui, esse valor de i, ele vai ser 6,42. Qual é o macete aqui? Lembre, o i ele vai representar o número de intervalos de classe. Então, quantas classes eu vou ter na minha tabela, certo? E aí, o que é que alguns autores falam? Que esse i, você vai arredondar ele para o inteiro mais próximo. Então, observe, 6,42 eu vou arredondar para 6. Então, nós vamos ter que essa tabela, ela terá 6 intervalos de classe, beleza? Pronto. Se você tem a amplitude total, que no caso aqui é 27, e eu tenho um número de classes que eu vou usar, que é 6, eu consigo encontrar o intervalo de classe. Então, o intervalo de classe, eu vou dividir 27 por 6, isso aqui dá 4,5, e aí olha o outro macete, ó. O professor deu um número decimal aqui. Você pode usar número decimal? Pode. Dá um pouquinho de trabalho, certo? Mas aí qual é o macete? Você arredonda sempre para o inteiro maior, certo? Sempre para o inteiro maior. Então, no intervalo de classe, você arredonda sempre para o intervalo, para o número inteiro maior, certo? Por quê? Porque aí você vai ter um intervalo maior do que, muitas vezes, aqueles dados que você tem. E aí você não consegue deixar ninguém de fora, né? Então, o aluno perguntou assim, professor, eu poderia arredondar para um inteiro mais próximo? Por exemplo, se fosse 4,15, um exemplo, eu poderia arredondar para 4? Poderia, certo? Sendo que qual é a situação? Você pode deixar algum elemento fora do intervalo. E aí sua tabela vai ficar com falha, vai ficar com um erro gravíssimo. Então o que é que você faz? Arredonda para mais, né? Porque aí você colocando para mais, todos os elementos vão estar dentro daquele último intervalo de classe ali. Então ninguém vai ficar de fora. Beleza? Então nós vamos usar aqui o intervalo de 5. Entre o limite inferior e superior de cada classe vai ter 5 unidades aí de diferença. Então vamos começar a montagem. Então olha como é massa aqui. Então a primeira parte, a primeira classe, você começa sempre com o menor valor. Que é o menor valor aqui, ó, 42. Certo? Então eu vou começar com 42, você coloca aqui 42 e soma 5. Por que 5, professor? Porque o intervalo de classe que nós encontramos foi 4,5 e nós arredondamos para 5. Então 42 mais 5 aqui vai resultar em 47. Esse 47 ele não vai ser contabilizado na primeira classe, você repete ele aqui e soma mais 5. Então 47 mais 5, 52, beleza? Vamos lá, 52, você repete ele aqui, soma mais 5, 57. Repete o 57, soma mais 5, 62. Repete o 62, soma mais 5, nós vamos ter 67. 67 você traz aqui para a última coluna, para a última classe, e soma mais 5, 72. Pessoal, observe, ó, na última classe, tanto o lado inferior quanto o superior, eles estão fechados, ó, eles estão incluídos. Por quê, professor? Porque na última classe, muitas vezes você inclui o último termo. Porque se você não incluir, muitas vezes ele vai deixar de ser contado no rol, certo? Então aqui você fecha também, ó, o intervalo, tanto no início, limite inferior, quanto no superior, na última classe. Beleza, então eu acabei de montar com vocês esse intervalo, os intervalos de classe. Beleza? Vamos lá. A frequência simples, o que é que você vai observar? Você vai contabilizar nessa tabela, ó, os elementos que estão entre 42
e 46, até 46. Por quê, professor? Porque o 47 só vai ser contabilizado na segunda classe, beleza? Então você vai fazer assim, ó. Você vai somar os elementos que estão. Deixa eu mudar aqui a cor. Você vai mudar os elementos. Ó, 42, 43, 46. Pronto. Essa aqui é a primeira classe. Os elementos que estão na primeira classe. Então eu vou ter 3 elementos. Então você vem aqui e coloca, ó, 3 elementos. Beleza. Depois, ó, você vai pegar os elementos que estão do 47 ao 51. Então se liga, ó, do 47 ao 51. Então vai ser tudo isso aqui, ó. 47 ao 51, ó, até aqui embaixo. Certo? Então, ao todo tem quantos elementos? Senão você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 elementos. Então, você vem aqui e põe 12 elementos. Os elementos que estão do 52 ao 57. Então, 52 ao 57. Lembrando que o 57 ele não vai ser contabilizado nessa terceira classe. Ele vai ser contabilizado na quarta. Então, do 52 ao 56. Então, vai ser tudo isso aqui, ó, 52 ao 56. Então, ao todo aqui tem quanto? Então, tem 14 elementos, certo? Então, aqui vai ficar 14. Beleza. Do 57 ao 61, então, vamos lá, ó, do 57 ao 61, daqui para cima, ó. Então, quantos elementos eu vou ter aqui? Então, você vai ter que contabilizar todo mundo aqui. Então, dá 9. E o restante, ó, ele vai ficar na última coluna. Vamos aproveitar aqui e levar todos esses valores de uma vez, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Então, na penúltima classe vai ter 9 e na última 6. Opa, desculpe. Ainda tinha outra, né? Tem mais duas. Então, aqui foi mal. Então, aqui vai ficar 9. De 62 a 67. Opa, 67. Então, o 68 e 69 não entra nessa penúltima. Certo? Ó, ele não vai entrar. Então, vai ficar assim, ó. Do 62 ao 65. Então, são 4 aqui, na penúltima. E na última são esses 2 elementos. Então, vai ficar assim. 4 e 2. Pronto. Professor, a distribuição de frequência simples foi montada. Beleza. Agora, o que você faz? Você soma todos os valores aqui. Então, somando todos esses valores, você vai ter que ter o N. Lembra, o N é o número total de elementos, no caso aqui de presidentes. Então, nós teríamos 44 presidentes, beleza? Se eu somei todo mundo aqui, deu 45, 46, 48, pode voltar na tabela que você contou algum elemento a mais, né? Duplicado ou faltou alguém, no caso se estiver faltando, né? Se tiver aqui 43 ou 40, por exemplo. Então, essa é a forma de distribuição de elementos simples, frequência simples. A frequência acumulada, ela é o acúmulo desses termos. Então, você faz assim, ó, você repete a primeira coluna, o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna. Primeira coluna não, segunda coluna, né? 3. Então, você vai somar, ó, 3 com 12, coloca o valor aqui do lado, então 15. Lembra que esse dado que eu tenho na segunda classe, ela é o acúmulo daquela segunda classe e das classes anteriores, da frequência simples, certo? Aí o macete, ó, 15 mais 14 e eu ponho o resultado aqui, certo? Então, nós vamos ter aqui 29, 29 mais 9, e nós passamos a ter 38, 38 mais 4, nós vamos ter 42, 42 mais 2, 44. Então, observe que na última classe eu chego ao número total de elementos, 44. Beleza, vamos lá. Frequência simples. Então, lembre, frequência relativa simples, ela faz menção à frequência simples. Então, professor, como é que a gente faz isso direto? Vamos lá. Então, como eu expliquei na questão anterior, é o mesmo formato, certo? Você vai pegar a frequência simples daquela classe, nesse caso aqui eu estou usando a primeira classe, então a frequência simples é 3. Então, vai ficar 3. Você divide pelo número total de elementos, que nesse caso aqui é 44, e multiplica por 100, certo? Então, esse resultado que eu vou ter aqui na primeira parte, ó, vai ficar 6,82. 6,82. Beleza? 12. Então, você vai fazer a mesma forma. 12, que é a frequência simples da segunda classe, dividido pelo N, que é 44, multiplicado por 100. Então, esse resultado vai ficar quanto?
27,27. Então, lembrando que esses dados são em porcentagem. Professor, precisa colocar o símbolo de porcentagem aqui? Não, que lá no início da tabela já tem o símbolo lá, representando, certo? Vamos lá, o próximo termo, nós vamos ter 14 sobre 44 multiplicado por 100. Então, isso vai resultar em quanto? 31,82. Massa. Vamos lá, o próximo, 9. Então, frequência simples 9 dividido por 44. Esse resultado multiplicado por 100. Então, isso vai resultar em quanto? Em 20,45. A penúltima, então nós vamos ter aqui 4 dividido por 44, multiplicado por 100. Então, isso vai resultar em quanto? Vai resultar em 9,09. E por último, 9,09. E por último, nós vamos ter aqui 2 dividido por 44, multiplicado por 100. Beleza? Então, nós vamos ter 4,55. Pessoal, lembrando, a calculadora que eu estou usando aqui, ela foi organizada ou arredondada para 2 casas decimais, certo? Então, lembrando, esse somatório da frequência simples, ele tem que chegar a 100%. Ah, professor, o meu eu arredondei para 3 casas, chegou 99,99, está correto também, certo? Mas como eu orientei os alunos a organizar a calculadora para 2 casas decimais, então todos os valores aqui vão ser iguais, certo? Se você usar com 2 casas decimais, tá? Essa era a ideia, né? Para que todo mundo fizesse no mesmo formato e não ficasse fazendo arredondamentos diferentes, que aí dá muito trabalho para corrigir isso aí. Então vamos lá, frequência acumulada relativa. Lembre, a frequência acumulada relativa, ela é organizada ou ela é montada da mesma forma da frequência relativa simples. Qual é a diferença? Que você vai utilizar a frequência acumulada, somente isso. Mas o formato de encontrar é o mesmo. Então, eu vou fazer usando a ideia do macete, né? do acúmulo de termos relativos. Então, por exemplo, a primeira coluna aqui, 6,82. Então, você repete ele aqui, 6,82. 6,82 eu vou somar mais 27. E aí eu já coloco o valor aqui. Ó. Então, eu vou fazendo aquele mesmo macete da frequência acumulada, né? Quando a gente monta aqui a frequência acumulada. Então, vai ficar 6,82 mais 27,27. Isso dá 34,09. 34 somado mais 31,82. Então, nós chegamos a ter quanto aqui? Vai ficar 65,91. 65,91 mais 20,45. Então, dá 86,36. 86,36 mais 9,09. Então, isso vai ficar 95,45. E por último, 95,45 mais 4,55. Nós vamos chegar aqui ao todo, né? 100 ou muito próximo de 100. Então, galera, observe. Nessa primeira parte, nós montamos aqui a distribuição de frequência. Montamos o intervalo de classe. Montamos as frequências simples acumuladas e as relativas, né? Relativa simples e relativa acumulada. E agora nós vamos preencher a última coluna, no caso aqui a quinta, a sexta coluna aqui no caso, dessa tabela, que é a frequência, que é o ponto médio. O que eu preciso saber do ponto médio? A gente vai utilizar isso quando a gente for trabalhar com a ideia de média, mediana, moda, então a gente vai usar essa ideia aqui de ponto médio, certo? Então vamos relembrar aqui como é que faz essa ideia, é bem fácil. O ponto médio de uma classe, você consegue ele somando os limites. Você vai pegar o limite superior mais o limite inferior, vai somar tudo e dividir por 2 de cada classe, certo? Então eu vou fazer aqui da primeira classe e depois eu vou mostrar o macete. Então você faz assim, ó, pega o elemento do limite superior da primeira classe, que é 47, vou somar com o limite inferior dessa classe, que é 42, e vou dividir por 2, certo? Então se eu somo 47 mais 42 dá 89 e divido por 2, nós vamos ter 44,5, beleza?
Aí olha o macete. Professor, os outros pontos médios de cada intervalo de classe, ele é formado da mesma forma? Isso, você consegue montar ele da mesma forma. Pega 47, são mais 52, divide por 2. Aí você vai ter o ponto médio da segunda classe. Sendo que existe um macete aqui. Ó. Como assim, professor? Como as classes elas foram montadas com intervalos de classe, com intervalo equivalente a 5, isso quer dizer que o ponto médio ele vai crescer de 5 em 5. Então, para que você não fique fazendo esse cálculo do ponto médio com todas as classes, você faz assim, ó. Você calcula o ponto médio da primeira classe e vai somando 5 as classes posteriores, certo? Por exemplo, o ponto médio da segunda classe é 44,5 mais 5, então vai ficar 49,5. Então, se eu pegar aqui 49,5 e somar mais 5, eu tenho um ponto médio da terceira classe, 54,5. Se eu pegar 54,5 e somar mais 5, vai ficar 59,5. 59,5 somado mais 5, 64,5. 64,5 somado mais 5 dá 69,5. Então, galera, se liga. Ó. A questão 7, que ela falava sobre montar uma tabela com distribuição de frequências com intervalo de classe, ela está montada, beleza? Então, lembre que são muitos detalhes, mas são muitos detalhes que podem ser trabalhados aí de forma bem legal, assim, bem fácil de fazer. É trabalhoso, tá? Muito trabalho, tem muitos dados ali que se você errar uma vírgula ou errar algum arredondamento ali, você pode estar a tabela toda a um erro. Então vamos lá para a questão 8. A questão 8, observe que eu tinha uma distribuição de frequência, no caso aqui são dois subtópicos, né? Observe que eu tenho um grupo de alunos, no caso aqui representa a idade desses alunos, ó. Então aqui a classificação, ó, pessoas com 10 anos, com 11, com 12, com 13 anos, sendo que eu tenho um grupo que vai se chamar de grupo experimental e eu tenho um grupo de controle. Então, são duas coisas que nós vamos observar aqui. Aí, olha o que ele pede. Ele pede para a gente completar essa tabela, certo? Nesse grupo experimental, eu tenho a frequência simples, que está aqui nessa primeira coluna, né, que eu estou marcando. E nessa segunda coluna desse grupo, eu tenho a frequência relativa, quer dizer, o valor em porcentagem da frequência simples. Beleza. Olha o que está faltando. Está faltando aqui nessa primeira coluna, está faltando na primeira linha, ó, o número de alunos que eu tenho aqui. Se você somar 18 com 10 com 5, eu já sei quantos alunos eu vou ter nessas três classes. Sendo que aqui abaixo, ó, eu tenho o total. Então, o total de alunos nessa frequência simples é 53. Então, se eu somar 18 mais 10 mais 5, nós vamos ter 33. Então, para chegar a 53, está faltando quanto? Está faltando 20 alunos. Então, 20 mais 33, eu tenho um todo que é 53. Beleza. Pronto. Então, a gente preencheu o que estava faltando nessa primeira coluna. Agora, vamos preencher aqui a frequência relativa. Então, lembra, a primeira classe já foi utilizada, né? 37,74. Agora, eu vou pegar 18, vou dividir pelo todo, que é 53, e vou multiplicar por 100. Então, fazendo essa conta, nós chegamos que 18 equivale a 33,96%. Professor, 10, a mesma forma, 10 dividido pelo todo, que é 53, multiplicado por 100. Então, isso vai resultar em quanto? Vai resultar em 18,87. Beleza? Pronto. Então, se eu somo 37,74 mais 33,96 mais 18,87 mais 9,43, tem que chegar a 100% ou muito próximo a 100%. Tranquilo? Pronto. Então, na primeira parte, eram esses dados que estavam faltando. No segundo tópico aqui, que é grupo de controle, nós vamos ter a mesma ideia. Eu vou somar 8 mais 16 mais 17. Então, vai resultar em 41. Menos 51. Então, está faltando quantos dados aqui? Está faltando 10 elementos. Estava faltando 10 elementos. Beleza, agora nós vamos preencher com a frequência relativa simples desse grupo de alunos. Então, lembre,
Primeira coluna, a primeira classe aqui, eram 8 elementos. Então, 8 se divide por 51 e multiplica por 100. Então, vai resultar em quanto? Então, vai ficar 15,69. O próximo, eu vou pegar aqui 16, vou dividir por 51 e vou multiplicar por 100. Então, nós vamos chegar a um todo aqui de 31,37. Pronto. Então, na questão 8, ela estava pedindo para completar essa tabela de distribuição de frequência. Lembrando que aqui é uma distribuição de frequência simples, não foi tabulado com intervalo de classe, certo? O intervalo de classe aqui, ela foi simples, aquela caracterização simples, né? Ela só descreveu quais foram as idades e criou aí os intervalos. Os intervalos não, e criou as classes, certo? Os intervalos foi na questão anterior que nós vimos. Então vamos lá para a questão 9. Então espero que tenha ficado claro aí essa questão 8. Questão 9, ó, é bem parecida com a questão 7, sendo que tem um detalhe aqui. Então observe que eu tenho um rol. Professor, esse rol, ele está organizado? Não, ele está aqui bruto, certo? Os dados eles estão brutos, eles não estão em formato ainda de rol organizado. Então eu poderia organizar? Poderia também, certo? Mas você poderia também ir montando, riscando, como eu vou fazer aqui com vocês. Então se liga aqui. Então nós vamos fazer algo mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar esses dados. Então vai ficar mais ou menos assim. A tabela abaixo apresenta o tempo de vida em anos de 30 pássaros de uma mesma espécie. Tabule os dados numa tabela de distribuição de frequência simples. Professor, o que é essa distribuição de frequência simples? Você vai observar aqui as idades, quais são os tipos de idades que eu tenho aqui e vai preencher a primeira coluna de ordem crescente, do menor para o maior, certo? Então eu tenho elementos com quantos anos, qual é o meu menor, a minha menor idade aí desses pássaros. Então é isso que você vai preencher, certo? Então você vai ter aqui a menor idade é 10. Então você começa com 10, certo? Aí eu vou ter 11, então coloca aqui, ó, 11. Eu vou ter elementos com 12 anos, com 13, com 14, com 15, com 16 e com 17. Pronto, essa era a ideia. Distribuição de frequência simples, certo? Você criou aqui a classe, mas não criou com intervalos de classe. Beleza. Depois ele pede para a gente montar aqui as frequências simples e acumulada e as frequências relativas delas. Delas quem? Frequência simples e frequência acumulada. Como nós fizemos nas outras distribuições de frequência. Então você vai observar assim, ó, com 10 anos, quantos elementos eu tenho? Então eu só tenho um, certo? Então você coloca aqui o número de pássaros que tem com 10 anos. Com 11 anos, então com 11 anos eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então nós vamos ter 4 elementos. Com 12 anos, então com 12, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos ter 5 pássaros com 12 anos. Com 13 anos, então vamos lá. Então 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 pássaros. Com 14 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pássaros. Com 15 anos, 1, 2, 3, 4. Com 16, nós vamos ter 1 e 2. E com 17 eu tenho aqui o único que sobrou. 1. Então, pessoal, se liga. A ideia de você ir riscando é que você não tem como se perder. Ah, professor, eu organizei o rol. Se você organizar os dados brutos no rol, você consegue visualizar com melhor precisão, certo? Mas assim, riscando também, você consegue ver todos os dados que foram utilizados. E aí você não acaba se atrapalhando, certo? Se você não riscar, o índice de erro é muito grande. Então risca, tá? Vai riscando, vai circulando, vai fazendo um quadrado ao redor, vai fazendo de alguma forma que você consiga visualizar que você já usou aquele número.
Então lembra, ó, se eu somo o número total de pássaros aqui, tem que dar os 30. Se não der os 30, professor, eu deixei alguém de fora, deixou algum número aí de fora, e aí você volta para a tabela e vê quem foi, confere e vê quem foi que ficou de fora, beleza? Pronto, aqui a distribuição de frequência simples. A frequência acumulada, lembra, ela vai depender da frequência simples. Então, aquela mesma ideia, ó, primeira classe, só tem um termo acumulado. Na segunda classe, você vai ter 1 mais 4, põe o valor aqui, ó, então 5. A terceira classe, você vai pegar esse valor que já é o acúmulo e soma com esse, ó, e põe ele aqui, ó, então 5 mais 5, aqui dá 10. Quarta classe, 10 mais 6, então aqui passa a ser 16. 16 mais 7, então nós vamos ter aqui 23. 23 mais 4, eu vou ter 27. 27 mais 2, 29. 29 mais 1, eu chego a 30. Então lembrando, ó, que na última classe eu chego ao número total de elementos, o meu N. Frequência relativa, então vamos lá, frequência relativa simples. Lembra que eu vou utilizar os dados, ó, da frequência simples. Então, professor, o mesmo esquema das questões anteriores. Então, você vai pegar esse dado para montar esse aqui. Então, vou fazer de forma direta aqui, certo? Então, vou pegar o primeiro elemento da frequência simples, que é 1. Vou dividir por 30 e vou multiplicar por 100. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó, 3,33. Depois, professor, eu tenho 4. Pessoal, lembra, na frequência simples, o 1 ele se repete na primeira classe e na última classe. Então, eu já poderia repetir esse valor aqui, ó, 3,33, para ganhar tempo. Na segunda classe, eu tenho um 4 que ele se repete também, ó, em duas classes. Então, você faz ele aqui, 4 sobre 30 multiplicado por 100. E esse valor dá quanto? Então, 4 dividido por 30 multiplicado por 100 dá 13,33. E aí você repete ele aqui embaixo, 13,33. Por quê? Porque tem aqui o 4 também, ó. Tranquilo? Vamos lá, com 5. Observe que o 5 só apareceu uma única vez, em uma única classe, né? Então vai ficar 5 sobre 30 dividido por 100. Então esse valor dá quanto aí? Então vai ficar 16,67. E por último, com 6, vai ficar 6 dividido por 30 multiplicado por 100. Isso aqui vai resultar em 20. E com 7, ainda tem com 2 também ali. 7 dividido por 30 vezes 100. Então, esse resultado vai ficar 23,33. E o último termo, quando for 2 dividido por 30 multiplicado por 100, isso vai resultar em quanto? Vai ficar em 6,67. E aí, fazendo esse somatório, nós vamos chegar aqui a 100 ou muito próximo de 100. Beleza? Então, lembrando aí que dependendo do arredondamento, esse valor ele não chega a fechar os 100%, tá? Fica 99,99 e aí fica faltando uma coisinha para fechar os 100, que é o caso aqui desse meu arredondamento, né? Ele não fecha em 100, fica 99,99. Vamos lá, frequência relativa acumulada. Então, pessoal, eu vou tomar como base, ó, a frequência relativa simples. Então, o mesmo esquema, repete a primeira parte e aí você vai somando, ó, esse número, que é o acúmulo, com da próxima coluna, tá? Da próxima classe. E aí você põe ele aqui abaixo. Então, vai ficar 16,66. Beleza. 16,66 somado mais 16,67, que nós vamos ter 33,33. 33 somado mais 20, então aqui vai ficar 53,33. 53,33 somado mais 23, então vai ficar 76,66. 76 mais 13, vai resultar em 89,99. 89,99 mais 6,67, isso vai resultar em 96,66. E 96,66 somado mais 3,33 vai chegar a 99,99. Então,
muito próximo aí a 100, beleza? Pronto. Então, nessa questão 9, a tabulação ela ficava mais ou menos nesse formato, certo? Ela ficava nesse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, distribuição de frequência simples. Essa é a distribuição mais simples que nós temos com relação à montagem de tabela de distribuição de frequência. E aí vamos para a última questão, que era a questão 10. O que é que ele pede aqui na questão 10? Então se liga aqui, ó. Questão 10, ele trouxe um modelo de distribuição de frequência com intervalo de classe. Então observe que nós vamos ter 4 classes, né? Esses números aqui que estão na tabela representam números de classe, primeira classe, segunda, terceira, quarta. As classes elas estão com intervalo de 8 elementos, então de 0 a 8, de 8 a 16, 16 a 24, 24 a 32. Lembrando que a última, ó, fechada aqui. Beleza. A frequência simples, ela já veio montada praticamente, então se eu somar 3 com 6, com 20, com 9, nós vamos ter o total, que é 38. Lembrando que esse 38 eu vou precisar saber para montar as outras coisas. E aí olha o que ele fala. A tabela a seguir contém os dados referentes a um estudo sobre a idade de crianças, jovens e adultos, que deram entrada num pronto-socorro público com fraturas provocadas por acidente ocorrido durante prática esportiva em uma semana. Então vamos lá. Então vamos montar aqui, a letra A ele pede para completar a tabela, né? Montar a tabela que está faltando. Frequência acumulada. Então a primeira classe tem 3. Na segunda, 3 mais 6. Então aqui eu vou ter 9. 9 mais 20, 29. 29 mais 9, 38. Pronto. Frequência relativa. Professor, já posso fazer direto aqui? Pode, mas eu vou fazer só a primeira para vocês se relembrarem. Então eu vou pegar aqui a frequência simples da primeira classe, vou dividir por 38 e vou multiplicar por 100. Certo? Ó, quando eu faço essa conta, então vai ficar 7,89. Beleza, agora eu vou pegar 6, vou dividir por 38 e vou multiplicar por 100. Então isso aqui vai ficar 15,79. Depois eu vou pegar 20, que é a frequência simples da terceira classe, divido por 38 e multiplico por 100. Então vai ficar 52,63. E a última classe eu tenho 9 dividido por 38 multiplicado por 100, dá 23,68. Tranquilo aí? Então, somando todos os valores, lembre que a ideia aqui é dar 100% ou muito próximo a 100%. Então, aqui também, pelos meus cálculos, ele chega a 99,99. Por sua frequência relativa acumulada. Então, lembre, ele vai depender da frequência acumulada. Como eu já tenho uma frequência relativa simples, eu vou tomar como base esses dados. Então, se repete o primeiro valor, 7,89. 7,89 eu somo mais 15,79, então vai ficar 23,68. 23,68 eu somo com 52,63, então aqui vai resultar em 76,31. E por último eu somo 76,31 mais 23,68, vai resultar em 99,99. Então muito próximo aí do todo, certo? E por último a gente vai fechar aqui a tabela com um ponto médio. Então lembre, o ponto médio da primeira classe, você soma os dois limites, limite inferior mais superior e divide por 2. Então 8 mais 0 dá 8, dividido por 2, ponto médio aqui é 4. Pessoal, lembra, como a classe, os intervalos de classe, eles estão crescendo, foram criados de 8 em 8, se eu pegar o primeiro ponto médio e somar mais 8, mais a amplitude da classe, nós temos aqui o ponto médio da segunda classe. Ah, professor, não lembrei disso não. Não tem problema. Você vai somar 16 mais 8 dá 24, divide por 2. Você vai ter 12. Vai ter o mesmo valor, certo? 24 somado mais 16. Então, eu tenho 40 dividido por 2. Aqui vai resultar em 20. 20 somado mais 8, eu vou ter 28. Pronto. Então, a letra A, que era preencher aí a distribuição de frequência, né, completar a tabela, a gente acabou de fazer. Beleza. Na B, observe que ele fala assim, ó, os limites inferiores e superiores das classes 1 em 3 equivale a quanto? Então,
Na primeira classe, quem são os limites? E terceira classe. Então, eu vou colocar assim, ó, limite inferior e limite superior. Então, o limite inferior na primeira classe é 0, o superior, 8. Terceira classe, limite inferior. Terceira classe, 16. Limite superior, 24. Pronto. O intervalo de classe, pessoal, lembram, o intervalo de classe é o intervalo entre as classes, certo? Então, em cada classe, lembre que o intervalo é constante, é o mesmo. Então, aqui está sendo de 8 em 8, certo? O ponto médio da terceira classe. O ponto médio da terceira classe, ele vale quanto? Vale 20. Então, ponto médio da terceira classe vale 20. E a última alternativa, até que classe estão incluídos os 25 dos pesquisados. Pessoal, cuidado. Até que classe estão incluídos 25 dos pesquisados. Você vai ter que analisar isso aqui na frequência acumulada, certo? Então, se liga, ó. Na primeira classe, eu tenho um acúmulo de 3 termos. Na segunda classe, eu tenho um acúmulo de 9. Na terceira classe, eu tenho um acúmulo de 29 termos. Então, quer dizer, professor, que os 25 primeiros termos vão estar na terceira classe. Certo? Então, terceira classe. Massa aí? Pronto. Então, galerinha, essas são as 5 questões que envolvem o tópico de distribuição de tabela com frequência ou com intervalos de classe, né? Ou distribuição de tabela com intervalos de classe, com frequência absoluta, frequência simples, frequência relativa e ponto médio. Então, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham pegado aí esses bizus de como montar essas distribuição de frequência. Por quê? Porque futuramente essa construção de tabela de intervalo de classe, ela vai se prolongar, a gente vai se aprofundar com tópicos de média, mediana, moda, usando esse tipo de tabela, nessa modo de construção. Então, é bem massa aí que você pode usar, pode fazer análise de dados, que a gente vai fazer futuramente, mas essa primeira parte era só para aprender a montagem, certo? Utilizando algumas técnicas. Então, eu espero que tenha ficado claro. Você que gostou aí desse vídeo, sempre dê no like aí, comenta aí o que achou dessas 5 questões de distribuição de frequência com intervalo de classe. Se ainda não é membro do canal, se inscreve aí para dar aquela força, passa o vídeo para colegas que estejam com dificuldade aí nessa parte de estatística e tamo junto. Valeu, galera. Lembrando que abaixo aqui desse vídeo eu vou deixar o link da aula 1, que ela faz parte de dados, a parte introdutória de estatística, né, que é a parte de dados estatísticos. Valeu, tamo junto.